paz do Senhor seja contigo nesta terça-feira. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja. Eu quero, como sempre, dizer da minha alegria, da minha satisfação por estar com você, que é pastor aqui da sede, a você que é líder aqui da sede, meu Deus, a você que é membro, discípulo aqui da sede. Que coisa linda, que noite abençoada nós vamos ter hoje neste Tadel. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, mas eu quero estender essa minha alegria, minha gratidão a Deus por todos os pastores do Rio de Janeiro, Paraná, Vale do Ribeira, Baixada Santista, a você que é do interior do estado de São Paulo, a você que é da Grande São Paulo, você que é de São Paulo, Deus te abençoe. A você que está nos assistindo, que é da Renovada, a você que está nos assistindo, que não é da Renovada, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e principalmente o seu ministério. Quero começar orando aqui ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, honras e glórias rendemos a Ti. Pai, nesse Tadel, nessa terça-feira, eu quero pedir a Tua bênção, a Tua graça, a revelação da Tua palavra. Deus, estamos estudando valores tão profundos, tão especiais em relação à autoridade e submissão. Nos ensina, Senhor, a viver debaixo dessa autoridade. Nos ajuda a ter este coração submisso, primeiramente ao Senhor, a Tua palavra e aqueles que estão investidos de alguma autoridade, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Louvado seja Deus. Eu quero logo de imediato dizer que nós estamos aí muito próximos aí de um grande mês de setembro. Olha, eu tenho liberado aqui da sede uma palavra profética de que ainda nesse mês de agosto, milagres e sobrenaturais acontecerão. Olha que coisa linda, domingo passado agora, muitas das nossas igrejas que estavam fechadas, já abriram parcialmente. Campinas, Matão, Ribeirão Preto, que coisa linda, estamos já quase do meio para o final de tudo isto, e vamos colher muitos frutos para que o nome do Senhor seja glorificado. Ah, meu irmão, você não imagina como estamos felizes aqui na sede, temos vivido um tempo tão revolucionário, e Deus tem nos abençoado tanto, e eu louvo a Deus porque esta bênção faz parte de você também. Deus seja louvado. Mas em setembro, a despeito de tudo que estamos vivendo de bênção agora em agosto, que já é muita bênção, meu irmão, é muita coisa boa acontecendo na Renovada, agora estamos já antevendo setembro. Setembro será um ano marcado por uma grande mega vigília, todos os 30 dias, agora num horário novo, com ministradores de fora que vão estar nos ajudando, ministrando, gente nova na vigília. Eu quero muito que você se prepare para que você viva um tempo abençoado em setembro, e não somente na vigília, mas tem novidade para você, que depois eu vou falar na próxima semana, que nós vamos entrar em setembro já com uma unção total, uma revolução na nossa denominação no Brasil e no exterior. Eu quero que você veja agora a chamada para a nossa próxima vigília em setembro. Ainda essa semana será sexta-feira, mas em setembro nós viveremos todos os dias. Veja essa chamada, por gentileza. Nesses 19 dias, Pai, o nosso corpo também se torna muito importante. Se nós colocarmos isso como prioridade em nossa vida, mas em tudo isso ele era o quê? Satisfeito no Senhor. Então, para nós temos que pegar essa lei e pôr na tábua e falar não. Glória a Deus, então, aleluia! Jesus poderoso. Disse, eu também digo, Deus sempre vai acrescentando alguma coisa a mais. Até o fim, que ainda não acabou, ainda vai ter muitas coisas, nós vamos ter... Cantando o nome do Senhor e dizendo, bendito seja o Deus
Que bom! Você viu que coisa linda! Meu Deus do céu! Nós vamos viver milagres sobrenaturais. Eu quero muito você, pastor e pastora, que você me ajude a divulgar isso, porque nós queremos abençoar o maior número possível de pessoas. De que maneira? Chamando-os para a nossa grande mega vigília da unidade nacional da nossa igreja. Ninguém pode ficar de fora, porque é bênção dobrada em nome de Jesus. Eu quero continuar hoje esse tema que está atrás de mim aqui, que fala de autoridade e submissão. Eu quero pensar com você aqui, nesta terça-feira, na continuidade desse tema. Por que é que nós paramos para falar de autoridade e submissão no meio da quarentena? Eu estou entendendo que essa parada na quarentena, ela nos ajuda a estabelecer alguns alicerces, alguns princípios que precisam nortear a nossa igreja. Eu creio muito na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá as diretrizes, é a palavra de Deus que nos conduz, é a palavra de Deus que nos dá um norte para o nosso caminhar. Então, sem a palavra de Deus, nós vamos caminhar como nós caminhávamos, né? Sem critério nenhum, sem parâmetro nenhum, e a nossa vida era um caos, literalmente, era um caos. Vivíamos tão perdidos, tão fracassados, com muito esforço e poucos resultados, mas quando a gente recebe Jesus no coração, a gente tem o privilégio, a grande bênção de estar norteando as nossas vidas pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina em todos os aspectos a respeito de muitos assuntos, sobre casamento, nos ensina sobre criação de filhos, nos ensina sobre finanças. Então, quando você tem uma mudança radical, quando você olha a Bíblia e diz, bom, agora a minha vida não vai andar de qualquer jeito. Agora a minha vida, ela vai andar pautada pela palavra de Deus. Veja que não é uma doutrina, é um ensino da palavra de Deus. Ela pode até ser transformada em doutrina, mas é a palavra de Deus. Não é a palavra de uma igreja, de um pastor, de uma denominação. Não, é a palavra de Deus. E essa palavra, ela caminha há séculos. E ela é imutável. E Deus, com os seus propósitos, Ele também é imutável. Aquilo que Ele falou há 10 anos atrás, Ele continua falando hoje. Aquilo que Ele falou lá atrás, na época de Jesus Cristo, Ele continua falando hoje. Aquilo que Ele falou para Abraão, meu irmão, minha irmã, pastor e pastor querido, Ele continua falando hoje. É a mesma palavra, mais contextualizada, agora para os nossos dias, mas a palavra não muda. Então, falar de autoridade e submissão é nós pararmos, como paramos nessa quarentena. Muitos estão em casa, muitos estão trabalhando em casa, em home office, muitos estão talvez retomando as suas atividades, ainda com máscara e todos os cuidados, como tem sido nas nossas igrejas, mas o mundo está voltando. Você pode perceber que a cidade está se movimentando, né? As empresas estão voltando, o mercado imobiliário está retomando a sua caminhada, a indústria automobilística da mesma forma. Então veja que as coisas estão andando. E quando a gente fala que está andando, é porque o mundo está voltando à sua normalidade. Muitas coisas vão mudar para sempre e não mais serão as mesmas, com certeza, mas muitos princípios voltarão a ser os mesmos, né? Se fala muito hoje do novo normal. Eu não gosto muito disto, porque isso acaba nos levando a acostumar com coisas novas que não são boas. Isso é um perigo, né? O novo normal, você pode pensar em algumas coisas que não são de Deus como sendo o novo normal. O novo normal, para nós, é o velho normal, né? Nós temos que entender que aquilo que Deus falou, continua falando, e Ele vai continuar falando eternamente. Então, eu quero muito, nesta noite, retomar esse tema. Eu quero aqui quase finalizando, porque a semana que vem eu já finalizo esse tema que fala sobre autoridade e submissão. Eu quero muito falar com você hoje numa ótica diferente, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 5,
a partir do versículo 1. Eu quero dar uma conotação um pouco diferente nesse texto. Talvez você vai se surpreender, mas é o que Deus colocou no meu coração, nesse Tadel, porque falar de autoridade e submissão, para mim, é muito fácil, porque eu vivo isto. Eu falo isso com a maior mansidão, com o maior carinho e com a maior autoridade, porque eu vivo esse princípio, né? Princípio de autoridade. Eu tenho autoridade sobre mim. Primeiramente Deus, depois os meus discipuladores, e eu tenho respeito, eu tenho obediência a eles, eu sou submisso a eles. Você pode ver que nas vigílias, eu quase todas as semanas eu digo para o apóstolo Gés e Maricleide: vocês têm algo a falar? Vocês têm algo a dizer? Às vezes eles falam, às vezes não. Mas por que eu faço isso? Porque ele é a nossa autoridade. Eu tenho que saber que quando entra uma autoridade, eu tenho que estar submisso a ele. Então, ele pode nem falar nada, nós nem combinamos nada, mas eu tenho como princípio, com clareza, que ele é minha autoridade. Então, e quem honra a autoridade, quem honra pai e mãe, recebe duas promessas: a promessa de longevidade e a promessa de prosperidade. É interessante, meu irmão, eu quero ter vida longa, mas ter uma vida longa não com pobreza, não com miséria, não com escassez, mas com prosperidade. Eu não quero ter prosperidade com uma vida curta, que acabou logo, né? E ficou dinheiro aí. Não, eu quero ter as duas coisas juntas. E para ter as duas coisas juntas, você tem que entender quem é o teu pai espiritual, quem é tua mãe espiritual. Você deve honrá-los. Então, quando eu dou oportunidade para o apóstolo Gés, eu nem sei se ele está ouvindo esse Tadel, eu dou oportunidade para ele, na verdade eu estou honrando, eu estou reconhecendo perante todos os membros, líderes e pastores, que ele é a nossa autoridade. Veja, aqui na sede ele é um dos pastores, mas na visão geral ele é a minha autoridade, ele é a minha cobertura, a cobertura da renovada. Por isso que a gente prospera e cresce tanto, porque nós sabemos que é a nossa autoridade, nós identificamos e nos submetemos a ela, a direção dela. Amém? Eu louvo a Deus porque ele é a nossa autoridade, e a apóstola Cleide é, o pastor Geraldo também é, a pastora Terezinha também é. Então, vamos ler aqui esse texto para pensarmos numa ótica diferente aqui. Aqui é o começo da igreja primitiva. Então, Atos capítulo 5, verso 1 diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio, não mentiste aos homens, guarda isto, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor aos ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias. Olha só que interessante. Não sabendo o que ocorrera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés
dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, olha que interessante, e levando-a, a sepultaram junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. É interessante notar que poucas pregações você vai ouvir sobre isto, porque é um texto que incomoda, é um texto que choca, é um texto que traz um certo temor, como houve temor. É um texto que, como eu disse a semana passada, parece que é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento, porque é uma das raras e pouquíssimas vezes que acontece algo tão forte de duas pessoas morrerem por causa de uma mentira. Mas é interessante notar, vamos pensar aqui alguns valores e algumas coisas interessantes dessa história, porque essa história ela acontece logo após uma grande revolução espiritual naquele tempo, um grande avivamento, milhares de pessoas se convertendo. A Bíblia diz que havia multidões e multidões se convertendo. A Bíblia fala de algo sobrenatural que acontecia naquela época. Então, olhar essa história é olhar o princípio que foi estabelecido pelos apóstolos. Houve uma direção de Deus, milhares e milhares de pessoas convertidas, centenas de famílias. A Bíblia diz que eram multidões. Há uma sequência lógica aqui. Houve o Pentecoste, a unção do Espírito Santo. Pedro, os discípulos saem nas praças, e nas praças eles vão pregar o Evangelho, e milhares, 3.000 pessoas se convertem, depois 5.000 se convertem, depois é uma multidão que não podia contar, depois não era só uma multidão, mas eram multidões. Então, vai numa crescente, aquelas pessoas entregaram a vida para Jesus, havia um grande avivamento, um grande derramar, uma coisa revolucionária na época. As pessoas estavam inflamadas pelo Evangelho, elas estavam ali desesperadas por viver o Evangelho, e de repente, no meio de tudo isto, acontece algo, uma direção, acontece uma voz que traz uma ordem, e a ordem era muito simples, era uma direção de Deus pelos apóstolos, né? Então Deus usa homens, como eu já ministrei para você no passado, Deus usa autoridades delegadas, Deus estabelece autoridades. Então a Bíblia fala que Deus estabeleceu autoridade, e essa autoridade, na voz dos apóstolos, eles vão exatamente dar uma ordem, e a ordem que eles dão é uma ordem interessante. Nós somos muitos, nós somos milhares, então nós vamos agora vender tudo que nós temos, vocês vão vender tudo que vocês têm, as suas terras, as suas propriedades, vão vender tudo e vão trazer aqui aos nossos pés, e nós vamos repartir conforme a necessidade de cada um. Que coisa linda! Olha só que visão celestial. Nenhum vai ter mais, nenhum vai ter menos, porque havia desigualdade na igreja, como há até hoje. Interessante que a orientação foi: todos vocês, presta atenção que eu vou te dizer aqui, todos vocês estão ouvindo a mesma coisa. Há uma direção de Deus sobre nós apóstolos, para que vocês possam ir e vender todas as vossas propriedades e trazer aqui, ok? Todo mundo ok? E saíram todos para fazer a mesma coisa, em obediência à autoridade. Isso é muito bom, mas esse texto bíblico vai relatar apenas um caso de centenas, e eu diria sem erro, milhares de pessoas que saíram e obedeceram. Apenas um casal não obedeceu, e muitas vezes nós nos prendemos apenas a este casal. E as outras pessoas?
E os outros casais? E as outras famílias? E eu quero pensar com você isso hoje. Porque aqui, esse casal fala de algumas coisas interessantes, né? Porque eles também ouviram como todos os demais. Eles também entenderam como os outros demais. E aí, eles permitiram. Olha só, que Satanás, quando nós desobedecemos, não é uma questão carnal, presta atenção no que eu vou te dizer, é uma questão espiritual. O único que quer te levar a uma desobediência, a uma autoridade, é o diabo, porque o diabo sabe que quando você desobedece uma autoridade, você abriu uma brecha contra você mesmo. Veja, a autoridade, ela não é afetada com a sua desobediência. Pedro e os discípulos jamais foram afetados com a desobediência, mas quem desobedece é afetado. E quem desobedece não é uma questão apenas da carne, foi meu temperamento, foi minha personalidade, foi o meu velho homem. A gente pode usar de tudo, mas aqui a Bíblia diz bem claro, porque Pedro vai ter um discernimento, aqui ele vai dizer, olhar para Ananias, e vai dizer, porque todos trouxeram, todos eles começaram a trazer, todos eles obedientes, e Ananias também foi parcialmente obediente. Veja, ele não foi rebelde 100%, eu não vou vender coisa nenhuma, eu tenho muitas propriedades, muitos bens, eu não vou fazer isso não, eu vou negar a minha fé, e não vou fazer isso que eles estão pedindo não, Pedro ele vai fazer parcialmente, ele vai obedecer parcialmente. Quando você obedece parcialmente, não faz completa a sua obediência, a sua submissão, não tem valor perante Deus. Mas eu fiz metade do que me pediram, eu fiz uma parte que eu entendi que era certa, a outra que eu não entendi que era certa, eu não fiz. É mais ou menos isso que aconteceu. E aqui diz a Bíblia, Pedro disse, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Meu irmão, nós tivemos esse ano apóstolo Robert ministrando na nossa reciclagem pastoral, e ele dizia sobre alguns princípios de autoridades, e de autoridade, ele dizia, e muitas vezes falou assim, olha, se você fez isso, você está com demônio. Isso chocou a gente, e eu fiquei chocado, eu estava na primeira cadeira, eu falei, meu pai, é demônio. Aí ele falou alguma coisa, é demônio, quando você é infiel, é demônio, quando você não obedece, é demônio. Que demônio está em você? Aí ele está falando isso para pastores. Espera aí, tem demônio na gente? A gente ficou bem em crise lá, mas hoje eu entendo, por que ele falou aquilo. Um homem de um porte espiritual tão alto, um nível tão elevado, hoje eu entendo por que ele falou aquilo, porque ele está tendo discernimento da palavra como Pedro teve. Quando a gente não tem discernimento, a gente fala, foi uma fraqueza humana, é o velho homem, é o temperamento, é a carne que gritou mais alto. Mas aqui a Bíblia diz que quando nós desobedecemos, Satanás encheu o nosso coração para mentir ao Espírito Santo. Olha só, quando vem a mulher, é interessante que depois que Ananias morre, eles tinham uma aliança, os dois, de um pacto de mentira. Isso é muito comum entre os casais, presta atenção. Isso é muito comum entre os casais, né? Nós não podemos fazer aquela visita, o pastor ia, mas não ia, fala assim, benzinho, então, se perguntar, a gente fala isso, tá bom? A gente combina. Meu irmão, para Deus não tem mentirinha e mentirona. Seja transparente, fale a verdade. Jesus é a verdade, a mentira é o diabo. Então não tem mentirinha. Quantas vezes eu já falhei e tive que ligar para a pessoa e contar a verdade e pedir perdão? Meu irmão, sem problema algum, não me diminuiu, não fiquei menos, não me senti menos, pelo contrário, eu fui sincero.
Meu irmão, quantos aniversários que às vezes eu esqueci de ligar no dia, liguei 2 dias depois, um dia depois. Eu não inventei nenhuma mentira, nenhuma desculpa, né? É que estava tão corrido que passou desapercebido. Não, eu falo, olha, me perdoa, eu esqueci mesmo. Me perdoa, né? E aí eu dou os parabéns. Porque a gente vai se acostumando com mentirinha em aliança com as pessoas que moram com a gente. Né? O pai e a esposa falam assim para os filhos: olha, se alguém perguntar por que nós não fomos à igreja, fala para o pastor que nós tivemos um problema aqui em casa, entendeu, filhos? O pai está ensinando para os filhos a mentir para uma autoridade. Isto é do diabo. Olha só, Pedro vai ter discernimento, e Pedro vai dirigir para a sua esposa, e ainda vai dar a oportunidade para ela, para que ela falasse a verdade. Porque o marido morreu, porque Deus não pactua com a mentira, com a insubmissão. Aí, quando chega aquela mulher, ele vai dar a oportunidade de perguntar assim: você vendeu aquela propriedade por tal e tal preço? Né? Você entrou, e você vendeu por aquele mesmo preço? A mulher, então, não sabendo o que acontecia, o que aconteceu com o seu marido, aquela mulher disse: sim, eu vendi por tanto. Ela confirmou o mesmo valor do marido. O marido estava sepultado já. Olha só que mulher fiel ao marido, mas fiel à mentira que o diabo colocou no marido. Então, aqui Pedro disse: por que entraste em acordo? Essa palavra acordo é aliança, para tentar o Espírito do Senhor. Naquele momento, eles tiveram um pacto com o diabo. Veja, gente de Deus. Eles faziam parte daquele avivamento. Mas é gente que pactuou de não obedecer. Aqui, lógico, fala de dinheiro, de propriedade. Aqui é uma outra mensagem, porque fala que quando nós temos o Deus Mamon, nós às vezes até mentimos para Deus no dízimo, na oferta, na entrega dos dízimos. Meu irmão, já peguei cada uma. Isso é do diabo. Claramente do diabo, a insubmissão. Quando você nega o princípio da palavra e de quem está ministrando a palavra, isso não é de Deus, jamais. E nem do homem, isso é do diabo que encheu o seu coração. Agora, a Bíblia fala, e Atos registra isso: os dois morreram e todos ficaram. Aqui a Bíblia diz que todos eles ficaram temerosos. Houve um grande temor, tanto na primeira morte como na segunda morte. Houve grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram notícia desse acontecimento. Você espalhou, saiu, extrapolou da igreja. Agora veja, esse é apenas um casal. É uma história muito triste, é uma história muito pesada, eu diria até. Talvez Deus poderia ter tirado isso. Os escritores bíblicos deveriam ter dito: olha, isso aqui é muito forte, né? Porque na sequência veio uma série de milagres que eles vão fazer. Vamos começar o livro de Atos, capítulo 5, falando só dos milagres. Tira esse episódio de Ananias e Safira, não vai acrescentar em nada, vai chatear muita gente, né? Vai ferir muita gente, vai ver que Deus é Deus de justiça, eles vão ficar com medo. Mas preste bem atenção, apenas um casal que não obedeceu. Mas eu vou dizer para você aqui, sem medo de errar, centenas de casais obedeceram à voz dos apóstolos. Não se comenta aqui, o texto não fala, mas subentende que apenas um. E às vezes nós ficamos presos neste um. Lógico, foi grave, foi difícil. Aqui nos mostra que Deus abomina a mentira, que Deus não pactua com a insubmissão parcial ou total. Foi insubmisso, não importa que seja parcial ou total, porque aqueles foram submissos uma parte, a outra parte eles foram insubmissos, eles esconderam. Não se sabe a proporção e a dimensão do que deram e do que esconderam, mas não importa, o que importa é que eles foram insubmissos. Então,
a gente olha isso aqui com muita tristeza, mas é apenas um casal, apenas uma família, que Deus manifestou o poder para dizer para todos os demais que foram fiéis: eu não pactuo com os insubmissos. Gente, a história cristã, todinha ela, desde a época primitiva até os dias de hoje, ainda tem gente que ousa, que insiste, que ainda desafia a lei da espiritualidade, que ainda desafia a lei da palavra de Deus, que ainda duvida, que acha que nunca vai acontecer com ele e com ela quando ele é insubmisso, ou quando é meio submisso. Ele acha que nunca a mão de Deus vai pesar nele, porque o coração dele é bom, ele está fazendo isso porque ele está protegendo alguma coisa, ele tem as suas razões. Meu irmão, ou você é submisso, ou você é insubmisso. Agora aqui fala de um caso, uma família, mas eu quero pensar hoje sobre as centenas de famílias que foram submissas. Meu irmão, é muito maior, o número é muito maior, as famílias são muito mais do que esta aqui foi colocado para ser exemplo, de que nós não podemos permitir que o diabo inflame, enche o nosso coração da insubmissão, de tentar driblar a Deus. Porque quando Ananias fala e Safira falam, quando os dois falam, é claro que está dito aqui: vocês não mentiram para nós, mas mentiram ao Senhor. Olha só, novamente a autoridade delegada. Quando eu minto, quando eu desobedeço uma autoridade instituída, eu estou desobedecendo o próprio Deus. Por isso que Deus abomina a insubmissão. Pare para pensar, isso é muito sério, muito grave. Agora, vamos pensar aqui que eles desobedeceram o próprio Deus, desobedecendo a ordem de um apóstolo, ou dos apóstolos. Eles não vão saber, mas Deus sabe. E Deus usou a revelação de Pedro para confirmar isso no coração de Ananias e Safira. Agora vamos pensar aqui, quantas dezenas e milhares de pessoas, meu irmão, é isso que eu vibro, que são abençoadas quando elas se submetem. Quantos pastores da nossa denominação metodista renovada estão sendo abençoados? As suas famílias estão sendo abençoadas. Eu vejo prosperidade nas famílias daqueles que são submissos, mesmo nesta fase de crise. Meu irmão, eu recebo notícias, eu vejo fotos, eu vejo testemunhos das vigílias, aqui na própria sede, eu vejo como que Deus tem abençoado os pastores, líderes de distrito, de área, de setor, de célula, os membros, meu irmão, os membros, como nós somos abençoados, quantas famílias são abençoadas. Aí tem aquelas que não são abençoadas? Tem aqueles pastores que não são abençoados? Tem. Aí você fala, mas como? Pastor que não é abençoado? Tem, gente. Quem esconde algo da sua autoridade não é abençoado. Quem omite, que é o pecado da omissão, que é esse caso aqui, eles omitiram a verdade. O pecado da omissão, Deus também abomina. Então, mas quantas famílias não omitiram? Venderam tudo. Confiaram na palavra dos apóstolos, sabendo que foi uma palavra de Deus, e trouxeram aos pés dos apóstolos montões e montões e montões. Meu irmão, a igreja primitiva, ela vai explodir. Ela vai explodir. Milagres viriam após esse incidente ou acidente.
de Ananias e Safira. Logo em seguida você vai ler o livro de Atos e você vai ver uma crescente, uma explosão por todas as ruas, vilas, aldeias e cidades daquela época, uma explosão de fé, uma explosão de milagres. Você vai ver uma explosão de conquista espalhando por todos os lugares. Por quê que houve essa explosão? Por que que houve esse derramar abundante de Deus naquela época? Sabe por quê? Porque muito mais foram aqueles que foram obedientes à autoridades do que aqueles que não foram obedientes. Foi um caso no meio de milhares, um caso no meio de centenas, mas as centenas foram abençoadas, as centenas foram usadas para se levantar como líderes, obreiros, as centenas conquistaram, as centenas viveram o sobrenatural de Deus, as centenas começaram a fluir. Sabe por quê? Porque eles estavam debaixo da obediência, debaixo da submissão. Aquilo que os apóstolos falaram, eles trouxeram. Eles não fizeram como Ananias e Safira, não. Eles foram obedientes, e a obediência atrai a bênção de Deus. Só é abençoado, presta atenção, só tem resultado de bênção, de frutificação, resultado de família abençoada, de finanças abençoadas, saúde abençoada, aquele que é submisso à sua autoridade. Eu sempre brinco aqui, digo, né? Olha, o pastor fala às vezes assim, vamos todos para a direita. Aí tem um irmãozinho lá que falou, puxa, por que é que vamos para a direita? Eu vou para a esquerda e vai dar certo. Veja, é um caso no meio de, às vezes, 10, 15, 20, 100 ou milhares que vão obedecer à voz do pastor, e apenas um. E a gente fica, às vezes, preocupado com esse um. Lógico que ficamos, porque esse um vai ter problema, não é com a gente, é com Deus. A gente, como pastor, não precisa fazer nada, porque ele está abrindo uma legalidade para o diabo atacar na vida dele. A partir do momento que ele foi para o outro caminho, e todo mundo para o outro caminho, ele abriu uma oportunidade para o diabo entrar na vida dele. O resultado vai ser muito triste. Deus aqui foi até muito justo, e ele foi até amoroso tirando a vida dos dois. Sabe por quê? Porque tem casos que eu conheço que Deus não leva, Deus apenas tira a mão. Deus não leva. Aqui recolheu, acabou o problema deles, foram embora, morreram. Com certeza não tiveram direito ao céu, não terão. Mas tem casos que Deus deixa aqui na terra, essa pessoa vai sofrer muito. Eu já vi casos de pastores, como eu falei para você, eu tenho quase 40 anos de pastorado, pastores que foram insubmissos, a mão de Deus saiu deles, eles ficaram vulneráveis ao ataque do diabo, até hoje, sofrem amargamente, até hoje, nunca mais se acertaram. Sabe por quê? Porque a mão de Deus que abençoa saiu deles, Deus não levou eles, eles estão sofrendo muito mais do que Ananias e Safira. Agora, Deus, eu entendo que Deus não tem levado muitos pastores, e nem líderes, e nem membros embora, sabe por quê? Para o céu, aliás, recolhido eles, porque para o céu não vão, né? Deus não tem recolhido eles, sabe por quê? Porque Deus está dando uma chance para nós, Deus está dando uma oportunidade, quem sabe ele vai se arrepender, vai voltar, vai pedir perdão, vai ser transparente e dizer, olha, foi dada uma ordem, eu não obedeci, eu não fui fiel, eu não fui leal, e isso me incomodou, eu quero voltar e me arrepender. Nós estamos recebendo nessa quarentena muitos membros e ex-líderes da igreja, graças a Deus. Talvez você seja um que esteja ouvindo isto. Graças a Deus foi o tempo da oportunidade.
saíram tempestivamente por alguma razão. Nessa quarentena Deus falou com eles, eles vieram, pediram perdão e voltaram, estão conosco aqui, aleluia. Você vê que ainda é possível voltar. Então Deus não recolhe alguns, porque Deus ainda está dando oportunidade para que eles voltem, para que se arrependam e voltem, porque enquanto não houver arrependimento, pedido de perdão e transparência, vão sofrer amargamente. Não é isso que a gente profetiza, não é isso que a gente quer jamais, para ninguém. Mas Deus é Deus de justiça. Quem desobedece uma autoridade não tem como Deus abençoar. Pode correr, pode fazer, pode se esforçar, o final é muito triste. Gente, eu já vi muitos finais assim, eu não sou tão de idade, mas já vi muitas coisas, dá até dó no coração, mas é Deus que tirou a mão e deixou essa pessoa andar sozinho. Agora é tão bom andarmos em submissão e obediência, é tão bom, porque a maior parte, volto aqui a frisar, daquelas famílias, a maior parte daqueles líderes, eles eram muitas vezes mais numericamente do que esta família. É como se fosse a parábola do bom pastor invertido. São 99 abençoados e um só perdido com problema. É mais ou menos parecido com isso. Apenas um, que ainda apostamos que volte, se reconcilie, peça perdão e se alinhe. Mas tem 99 que são bênçãos. A gente pensa só naquela ovelhinha que saiu, esquecemos que temos 99 que estavam em submissão e que voltaram para o aprisco. Esquecemos que elas estavam em obediência, elas estavam em submissão, elas têm um valor tremendo. E às vezes nós temos a tendência de valorizar apenas aquele que dá trabalho. É igual o pai e a mãe, tem 2 filhos. A preocupação do pai não é com o filho que obedece, que é submisso, é com o filho que é rebelde, que está no mau caminho, e você só fala nele, só se preocupa com ele, só ora por ele, e esquece que o filho que está em casa, o outro que é bom, o outro que é submisso, o que faz tudo, o que te obedece, esse tem que ter valor, pensa nele também, ora por ele, valoriza ele também, e é isso que eu quero fazer hoje com você, porque eu sei que tem muito mais líderes, muito mais pastores, submissos e obedientes, do que aqueles que não são. Meu irmão, é por isso que você é abençoado, por isso que você é abençoada, por isso que nós temos centenas e milhares de pessoas na sede abençoados, porque a grande maioria maciça dos líderes, eles são obedientes e submissos à autoridade. Há uma voz de comando para a direita, vamos todos para a direita. O apóstolo mudou de ideia, vamos todos para a esquerda, vamos para a esquerda. Se ele errar, problema dele com Deus, porque Deus vai tratar do apóstolo, ou Deus vai tratar do seu pastor, se ele errar. Mas, com certeza, quando o pastor anda, como você anda, quando o líder anda, e como eu ando, em obediência a Deus, nós não vamos errar, nós vamos acertar. Então siga, seja abençoado. A minha palavra hoje é: seja parte daquela grande multidão que foi obediente, aquela multidão que saiu, ouviu a voz dos apóstolos. É para vender tudo e trazer aqui? Tudo, não vai ficar nada com a gente? Nada. Tem certeza, apóstolo Pedro? Tenho certeza. Tudo é para dividir por igual? Então tá bom. Foi lá, vendeu. Todo mundo vendeu. E eles foram abençoados. Só um que destoou. Mas esse um é para nós hoje um alerta. Porque o final das 2 histórias é que gerou temor. Temor é o cuidado que nós temos que ter, para não sermos como Ananias e Safira,
mas nós temos como as milhares e milhares de pessoas que venderam tudo e foram submissos à autoridade. Você quer ser abençoado? Seja como aquelas milhares. Meu irmão, são muito mais os que foram abençoados do que esse casal que não foi abençoado. Foram muitos mais os que tinham temor de Deus e obediência à autoridade do que aquele casal que não foi. Foram muitos mais os que dali para frente foram tão abençoados do que esse casal que perdeu a própria vida por desobedecer uma autoridade instituída por Deus. Seja você parte desse time. Seja sincero, transparente. Nunca deixe o diabo inflamar o seu coração. Seja submisso e faça parte desse time, desse grupo de pastores e líderes. Meu irmão, que nós vamos dominar o Brasil levando o evangelho. Nós vamos dominar a Europa agora com o Daniel, dominar a Europa com o pastor Aguinaldo, Elaine, a Paula, Daniel. Nós vamos dominar nações, sabe como? Andando em submissão. Deus seja louvado, que seja assim com você, em nome de Jesus. Quero te convidar a você ficar de pé, aí na sua casa, no seu estado, na sua cidade. Fica de pé agora, põe a mão no seu coração e fala com Deus agora. Peça ao Senhor que haja temor na sua vida. Se houve alguma falha na trajetória do seu ministério, da sua liderança, peça perdão agora. Ainda dá tempo de você sair da insubmissão e viver a submissão. Ainda dá tempo de você entrar nesse time tão grande de pastores e líderes que obedecem, que são fiéis, que são submissos às diretrizes da nossa igreja, que estão com o coração aplicado na célula, estão com o coração aplicado na compaixão pelas almas, pastores que são submissos às direções que nós damos, pastores e líderes que são fiéis às diretrizes da Metodista Renovada. Meu irmão, você faz parte desse time, não saia nunca dessas dezenas e centenas e milhares que estão com a mão de Deus sobre a cabeça, derramando a bênção. Que a mão de Deus nunca se mova da sua cabeça, do seu ministério, que a unção nunca saia, que a obediência nunca saia de você, mas que você seja sempre obediente e submisso, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar aqui agora, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, nós queremos nos submeter à tua autoridade. Revela, Senhor, qual é o teu querer, a tua vontade. Queremos andar alinhados, queremos andar submissos, queremos andar em fidelidade, em retidão. Deus, que nunca brote no coração de nenhum líder, nem o pastor, nenhuma semente maligna do diabo, da independência, da insubmissão, da mentira. Em nome de Jesus de Nazaré, nós declaramos aqui, ó Pai, uma geração de pastores, uma geração de líderes obedientes, submissos à autoridade, às diretrizes da Metodista Renovada. Nós declaramos, ó Pai, que essas diretrizes são vindas do Senhor, e declaramos que eles serão abençoados, eles serão benditos, eles serão prósperos, como as milhares que foram naquela época. Assim seja com eles agora, em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão, amém, líder, amém, pastor. Deus te abençoe. Uma boa célula amanhã, boa célula sábado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Sexta-feira nos veremos na vigília, tá bom? Deus abençoe.